Uma oração com a minha pastora Nayuf. Obrigada, Deus amado, por estarmos aqui presentes na tua casa, na tua presença maravilhosa. Vivendo os dias da tua serva de maneira tremenda. Toca os nossos corações, Senhor, que nós possamos crescer mais um degrau na tua presença, que nós possamos nos deleitar com aquilo que tu colocaste no coração da tua serva para as nossas vidas. Muito obrigada, Deus amado, pela oportunidade que tu nos dá de estar contigo, de estar na tua casa. Como disse desde o começo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria esteja sempre em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. E só para uma pequena introdução, Deus colocou no meu coração para falar sobre feridas. As feridas que também podem ser a nossa cura. E Deus já tinha falado isso há muito tempo no meu coração e foi, com certeza, Deus colocou que eu ministrasse esta noite. E eu pediria que a igreja abrisse em João 16, 33. Já foi ministrado também pelo servo de Deus, ministro Yuri. E ele falou sobre os dias maus. Então, todos nós passamos por esses momentos difíceis e aflição, mas Deus fala que nós devemos ter bom ânimo. Porque Jesus venceu, nós também venceremos. E nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Então, só para introduzir aqui, primeiro significado de feridas. Qualquer corte ou perfuração causada por uma doença ou lesão. Isso fisicamente falando. O segundo significado, uma mágoa ou um ressentimento causada por uma ofensa. Isso significa uma lesão emocional, uma dor na alma ou no coração. E João 16:33 fala assim, eu digo isto a vocês, para que por meu intermédio vocês encontrem paz, vocês vão sofrer neste mundo aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por intermédio de Jesus, para que por intermédio de Jesus nós tenhamos paz, nós tenhamos a paz que excede todo entendimento do nosso ser, do nosso pensamento, nós teremos aflições neste mundo. Porque nós estamos correndo contra a correnteza desse mundo, nós estamos confrontando esse mundo. Então, nós teremos aflições. Mas também é importante saber que há remédio. Você sabia que a ciência ela não tem um remédio para a dor na alma? Só o Senhor é o remédio. Só a sua palavra pode curar, amém? Jeremias 8... 21 fala assim, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e espanto, o luto e o espanto apoderou-se de mim. 22, porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então, todos nós vamos passar por esses momentos difíceis de aflições. Todos nós sofreremos, já tivemos ferida, estamos vivenciando uma ferida nesse exato momento, ou vamos ter no futuro. Mas todos nós vamos passar por isso. O segundo, ou também todos nós vamos ferir, ou já ferimos. Nós vamos passar por esses dois lados. Uma vez ou outra, em algum momento da nossa vida, ou nós fomos feridos, ou nós mesmos vamos ferir. Mas a questão é como lidar com isso. Como nós vamos lidar segundo a palavra do Senhor. Ninguém está imune a elas, ninguém está livre delas. A questão é saber como lidar com elas. É claro que a nossa primeira reação emocional é tristeza, ira ou desânimo. É um dispositivo da nossa humanidade, amém, igreja? Mas o primeiro passo para quem foi ferido é saber que Deus está no controle de tudo, que Ele é a cura e que Ele pode nos restaurar. Amém? Não adianta, como eu disse, todos nós já passamos pelos dois lados dessa situação. Então, não adianta a gente fugir do local. Não é saindo geograficamente que eu vou me livrar da ferida. Ela está dentro de mim, ela está dentro de você. Então, é aqui dentro que tem que ser resolvido. É aqui dentro que tem que ser superado. Amém? Oséias 6:1 fala assim, Israel exclamará, vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos arrebentou ou despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passado 2 ou 3 dias, Ele nos revivificará.
e ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver a sua presença. Então, o primeiro momento, como a irmã abriu, não é se queixar. O primeiro momento, irmão, é voltar ao Senhor, porque muitas vezes isso tenta nos tirar do foco, tenta nos tirar do alvo. Então, aqui, Israel fala para o seu povo, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele permitiu, Ele nos despedaçou, mas Ele tem a cura, Ele nos restaurará, Ele nos revivificará e Ele nos erguerá. Então, Jesus, o Senhor, é a nossa restauração. Amém? Não ficamos presos na mágoa, nas feridas, mas vamos voltar os olhos para o Senhor. Não vamos ficar presos nisso. Vamos voltar para o Senhor, prosseguir. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, corro para o alvo. Amém? Nossa pátria está bem na nossa frente e o Senhor não quer que a gente fique estagnado. Podemos tirar grandes lições em Isaías 53. Feridas, então, é uma realidade de todos, inclusive foi a de Jesus Cristo. Amém? Ninguém sofreu tantas feridas como Cristo, e feridas que não eram dele, e nem para ele, mas eram minhas e suas, e eram para nós. Ninguém pode ser comparado a ele, mas nós podemos reagir como ele. Amém? Então, ninguém se compara a ele. Ele foi ferido pelas nossas feridas, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, a gente não precisa ficar remoendo nossas feridas. Nós já temos a cura, Jesus levou sobre si. Nós não precisamos ficar mais sem paz, em conflitos, né? Deus já levou sobre si, Ele é a nossa cura. Isaías 53, 4 e 5 fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras somos sarados. Somos sarados, irmãos. É promessa do Senhor. Podemos passar, sim, pelas feridas, mas já somos sarados. Já há cura em nós, já há cura em Cristo. Amém? Ele foi desprezado. Quem não passou por isso um dia? Ele passou. O que é desprezado? Desconsiderado, sem valor, esquecido, que foi abandonado, que não é lembrado, é recusado, que não foi aceito, que é ignorado, que se não tem conhecimento da sua existência, desprovido de brilho, excluído, deixado de fora, omitido. Você foi desprezado, não foi aceito? Jesus também. Amém? E Ele quer que nós venhamos a reagir como Ele, superar, avançar. Amém? 53, 3. Não, perdão. Ele foi homem de dores. Nós o desprezávamos e rejeitávamos, e Ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Ninguém foi como Jesus. Mas, como eu falei, a nossa força vem dEle. E nesses momentos nós podemos correr para Ele, porque essa força também está em nós. Amém? Nós podemos passar e Deus vai permitir que a gente seja homem e mulher de dor mesmo, mas que vai vencer. É por isso que somos vencedores. Por isso que somos mais que vencedores, porque nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, situações difíceis, conflitos, mas é para correr, é para andar, não é para parar. Deus não quer isso, é para o nosso bem. Ele foi afligido, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado a matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Qual fruto que é exaltado aqui, é evidente aqui? O domínio próprio, o controle das emoções. Ele controlou as suas emoções, ele não ficou desesperado, aflito. Ele simplesmente, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, que ele entregou aquele que julga todas as coisas. Então, ele teve um controle das suas emoções. Ele tomou o nosso lugar. Eu acho muito linda essa parte. No versículo 12, eu pediria que a irmã Cridiane pudesse ler. 53, 12. Isaías, perdão. Ele tomou o nosso lugar e, por esse sacrifício, Deus o honrou. A reação de Cristo a cada ação contra ele determinou a sua recompensa. A Bíblia diz que ele foi exaltado e ele ganhou o nome que está acima de todo nome. Amém? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, Jesus. Eu quero pegar essa primeira parte, só que eu estou com uma outra versão. Por causa disso, eu darei a ele grandes honras e muito poder. Por causa desse sacrifício, por causa de ter continuado esse momento tão difícil e superado, a Bíblia diz que Deus o honrou, a recompensa dele. A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e sua alma se alegraria. E o segundo, o que ele fez diante de tudo que aconteceu? A Bíblia diz que ele orou a Deus em favor dos pecadores. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Então, aqui a gente vê uma característica muito linda. Não foi por outro motivo, mas foi por amor. Em João 3, eu acho que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma, é isso? Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu próprio Filho, para que todos que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o que fez esse sacrifício, o que levou Jesus à cruz, o que levou Jesus a descer, o que levou Jesus a morrer e a ressuscitar, o que levou Jesus a tornar-se homem, a tornar-se servo, a se humilhar, a se esvaziar, o amor por nós, para não nos ver perdidos no mundo. Amém? Vamos falar de bênção e recompensa. Assim como Jesus foi recompensado pelo seu sacrifício, por superar tudo aquilo que Deus permitiu sobre ele, para fazer a vontade de Deus, ele recebeu a sua recompensa, e essa recompensa também é para todos nós. Amém? Vamos falar sobre a bênção e recompensa por causa do amor. Promessa e bênção versus unidade. Salmos 33:1. Como é bom e agradável quando o povo de Deus se ajunta, unidos como irmãos. E como azeite perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba e corre pelas roupas. É como o orvalho no monte Hermon, quando cai sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor promete a sua bênção e a vida eterna. A unidade, o amor entre uns e outros. É ali, é nesse lugar. Não é só se ajuntar. É amar também, é ser unido, é lutar pelo ajuntamento do povo, é juntar a igreja. Amém? Eu coloquei aqui assim, a união vital entre irmãos depende da sua união pessoal com o Senhor, amém, igreja? Então depende, eu só posso amar o meu irmão, não tem como eu amar, eu não consigo amar sem eu não estar intimamente ligada com o Senhor. Se eu não estar submetida à vontade do Senhor, se eu não estar humilhada diante do Senhor, eu não vou conseguir amar. Então depende da minha união pessoal com o Senhor. Somente assim essa unidade tem propósito de florescer e testemunhar eficazmente lá no mundo fora. O segundo, o salmista faz a comparação entre o ministério sublime do sacerdote Arão, cuja unção ministerial visava manter o povo em perfeita comunhão com Deus e entre si. Então, nós que estamos aqui, a nossa responsabilidade é manter o corpo unido, é manter o povo unido, é lutar junto com o Espírito Santo para manter a unidade da igreja. Amém? Para ser recompensado por uma bênção e uma promessa, tem que resolver as suas pendências. Eu coloquei aqui H. Assim, H ela era uma serva de Saraí. Sara não tinha como ter filhos. Ela achou que podia ter por intermédio de H. H ficou grávida. E se achou, mas a Bíblia diz que ela começou a ser um pouco arrogante, né? Porque estava grávida ali, se viu grávida e começou a ser um pouco arrogante diante da sua senhora. E aí a sua senhora a humilhou. Ela pegou, fugiu para o deserto. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou com ela. Gênesis 16:8 fala assim: indagou-lhe. E este coabitou com Agar e ficou grávida, e quando Agar viu-se grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Contudo, aí ela fugiu, ela foi humilhada por Saraí. Contudo, o anjo do Senhor saiu, fugiu, foi para o deserto. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur.
E indagou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vai? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Saraí. Então o anjo do Senhor orientou: volta para a tua senhora e ser submissa a ela. Em outra versão fala: se humilha a ela, volta. Aí ele promete depois. Então ele faz a promessa. Se ela fizer isso, se ela resolver a sua pendência, ele faz a promessa embaixo. O anjo do Senhor lhe prometeu. Então o anjo do Senhor lhe prometeu: multiplicarei grandemente a tua descendência de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor conclui: estás grávida, dará à luz ao filho, e tu lhe chamarás Ismael, porquanto o Senhor te socorreu no teu sofrimento. A palavra Ismael significa Deus ouvirá. Então a promessa ali, olha, se Agar não voltasse, se Agar não tivesse feito o que o anjo mandou e ser submissa a ela, não teria acontecido isso, essa promessa do Senhor. Então, primeiro resolver as pendências e segundo a promessa. Então aconteceu que Agar teve filho, colocou o nome Ismael, que significa Deus ouvirá. E assim até hoje nós vemos a promessa do Senhor, tirando remanescentes dali, convertendo a Jesus e alcançando a sua descendência. Amém? Uma reconciliação. Em uma reconciliação, todo o exército de Deus vai junto, amém? Como o irmão Anderson ministrou aqui, o Senhor está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. E numa reconciliação, sim, o Senhor está também. Na vida de Jacó, em Gênesis 32:1, fala assim, que Jacó fugiu da casa de seu pai por ter roubado a bênção do seu irmão e ficou com medo do seu irmão matá-lo. Então ele foge para a casa dos seus parentes. Lá ele se casa com Raquel. E aí Deus manda Lia, Raquel, vive mais ou menos mais de 14 anos ali, adquire riquezas, bens, fica rico, e Deus manda ele volta para sua casa. Mas aí, com certeza, ele ficou com medo de reencontrar com Esaú, porque não tinha resolvido pendência, ele saiu fugido dali. Mas a promessa estava ali, e ele tinha que resolver essa pendência com o seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele encontrou ali, no meio da viagem, com medo, mandou presentes para ele na frente, soube que ele estava vindo ao encontro, isso ficou com muito medo, e começou a pedir do Senhor algo muito interessante, que está em Gênesis 32, 9 e 10. E Jacó fez essa oração: ó Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaque, o Senhor que me mandou voltar para a casa do meu pai e dos meus familiares, que disse que me faria bem. Não mereço nenhuma de suas bondades para comigo. Não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra ao meu favor. Pois saí da minha casa e atravessei o Rio Jordão trazendo um cajado, e agora volto com 2 caravanas. O Senhor ouviu isso. Então ele manda as famílias dele ir na frente e fica sozinho. E ali, naquele lugar, a Bíblia diz que um anjo o encontrou. E eles ficaram a noite inteira. E Jacó pediu uma bênção do Senhor, mas não era riqueza, porque Jacó já era muito rico. Ele queria só a promessa do Senhor, o que o Senhor tinha com ele. E naquele momento o Senhor o encontrou. A Bíblia diz que ele lutou até a madrugada, até o raiar do sol, com um anjo. Pediu para o anjo abençoar. O anjo mudou o nome dele, não é mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. E aí ele segue a viagem dele para se reconciliar com seu irmão. E quando eles se encontraram juntos, a Bíblia diz que ele agarrou no pescoço do outro e começaram a chorar e pedir perdão um pelo outro. E quem estava ali vendo? José, filho dele, assistiu tudo aquilo. Era um menino apenas. E lá na frente José faz a mesma coisa, perdoa os seus irmãos. Então, é uma bênção para a sua descendência. Não é só falar como um pai fala para o seu filho, ó, tem que perdoar, tem que perdoar. Tem que fazer. As palavras valem muito mais, as ações valem muito mais do que as palavras. Então, ali, aquela atitude de Jacó fez com que José visse, e quando José precisou, ele também perdoou os seus irmãos. E a promessa do Senhor se cumpriu na vida deles. Tenho certeza que não teria se cumprido se eles não tivessem sido orientados pelo Senhor e se eles não tivessem resolvido as suas pendências. Eu não sei nem como é que ficaria a vida de Esaú e de Jacó. Amém? Agora, quando nós ferimos
Marcos 9, 49. Pois todos serão salgados com fogo. Levítico 2, 13. Todas as suas ofertas de cereais serão temperadas com sal. Não deixarás faltar ela o sal do pacto do teu Deus. Todas as tuas ofertas oferecidas terão que ser sal. Então, o sal era uma aliança de paz, era um pacto. E todas as nossas ofertas teriam que ser temperadas com sal. O sal era usado para os sacrifícios. Então, Deus exigia sal, tempero, conservação da unidade. Amém, igreja? 1 João 3,14 fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. É muito interessante aqui, ele usa as duas coisas aqui, a morte e a vida, juntos. E eu coloquei só a parte B, parte C de Cantares 8,6, que fala assim: porque o amor é forte como a morte. E aqui ele diz que já passamos da morte para a vida. Por quê? Qual é a causa disso? Porque amamos os irmãos. Então, a causa é amar os irmãos. Eu coloquei aqui a morte. Qual é o poder da morte? Qual é o clima de um luto, de um lugar em que tem um morto? Opressão, traz aflição, angústia, quando alguém sabe que vai morrer. Uma atmosfera de escuridão, fraqueza, frio, luto, cinza, semblante sério, tristes. Então, essa é uma atmosfera onde um lugar onde tem um morto, onde é luto, você vai entrar e vai ver as pessoas todas assim. É uma atmosfera muito pesada ali. E a atmosfera onde traz o amor, o poder do amor. Então, assim como o poder, assim como fala assim, porque o amor é forte como a morte. É uma comparação, forte como a morte. O amor é tão forte quanto a morte. Assim como a morte tem o seu poder de destruição, de frieza, de escuridão, assim a vida tem poder também. Muito mais. O amor. O amor, ele traz vida, renovação, frutificação, superação, alegria, paz, reconciliação, ânimo, coragem, gratidão, paciência, domínio próprio, unidade. Amar, o amor não separa, não há divisão, mas ajunta. O amor venceu a morte, o amor ressuscitou da morte. Quando o amor cresce em nós, o pecado diminui. Em Coríntios 13:1 fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como metal que soa e como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse tanta fé de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada sem amor, não seria nada sem amor e nada disso me aproveitaria sem o amor. Aí ele fala, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é o pecado aí, invejoso. O amor não é outro pecado, vanglória. O amor não se ensoberbece, um outro pecado. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses, outro pecado. Não se irrita, não se suspeita do mal. O amor não se regozija, o amor com a injustiça. Então, quando o amor cresce em nós, essas coisas diminuem em nós, porque é da nossa natureza, é obra da carne. Existe em cada um de nós, não tem para onde correr. Mas o amor tem que crescer muito mais. O amor tem que ser o nosso alvo todo dia. O amor tem que buscar, claro, não vai se alegrar com a injustiça. Deus fala que leais são as feridas daquele que ferem, daquele que ama. Então, Deus, ele nos disciplina também. Ele não vai se alegrar com a injustiça, mas ele também cobre multidões de pecado. Ele também suporta, ele não é injusto, ele não é inconveniente, ele não é invejoso. Então, essas coisas diminuem em cada um de nós, diminuem em nossas vidas. O amor nunca passa, só ele permanece e é o único que vai subir. É interessante porque ciência, fé,
esperança, tudo isso vai ficar. O amor nunca vai passar. O maior dom nunca vai passar. E eu quero dizer que a gente vai subir, é Ele que vai nos fazer subir. É a nossa característica. É assim que nós vamos subir. Se não tiver Ele, não vai subir. Ainda estamos na morte. Então Deus quer que Deus já nos declarou. Já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Situações difíceis a gente vai ter, conflitos com outro irmão a gente vai ter, mas que a gente busque logo a reconciliação, porque a bênção depende disso, a reconciliação depende disso, a promessa depende disso. Amém, igreja? Eu pediria que os irmãos do louvor já pudessem se aproximar. E eu pediria uma oração com a pastora Nayuf. Amém, Deus. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós não temos como te agradecer esse amor que veio para a cruz, que se doou, que se entregou por nós. Muito obrigada, Deus, que Tu possas estar habitando em nossos corações, que nós possamos amar os nossos irmãos. Em nome de Jesus, que nós possamos Te amar com todo o nosso coração, com tudo que temos e somos, que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Esse é o desejo do nosso coração. Te agradeço pela Tua palavra, que ela fique plantada e dê frutos em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diante de tanta fidelidade, diante de tanto zelo para com as nossas vidas, de todos os princípios, de tudo que nós aprendemos e recebemos do Senhor essa noite, do que Ele tem feito por nós, como Ele tem feito por nós, como Ele agiu na vida dos heróis da fé, dos antepassados, dos servos que estão relatados na palavra de Deus. Só nos resta nos render diante do Senhor. Por isso, vamos nos render a Ele, declarar que nós precisamos nos render diante do nosso Deus. Estava desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti.
Pai, chamo a pastora que vai dar.